Olá, sejam bem-vindos para mais um programa Culturando. Eu sou Rosa Familiar e você está na InforTV 106.3 FM. E hoje na nossa emissão aqui na InforTV, diretamente para o Facebook e também para o 106.3 FM, para conversar com Maria Gabriela de Sá. Nasceu numa aldeia de Bragança, Ribalonga, na região demarcada do Douro Vinheteiro. É licenciada em Direito pela Universidade de Coimbra, trabalhou durante quase 30 anos na Polícia Judiciária. Traz-nos as suas obras literárias, mas marcou a minha curiosidade este livro, O Estranho Fascínio da Internet, um dos livros que nós vamos tentar aqui explorar ao máximo, ou não seja, a internet, aquilo que nós já não conseguimos deixar de lado, ou seja, faz parte da nossa vida. Que história estará aqui? Que tipo de literatura aqui tem? Não sei, vamos tentar saber tudo com a Gabriela. Olá, bem-vinda, Gabriela, ao Culturando. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite que me endereçou. É um prazer estar aqui e vamos ver o que é que vai acontecer no decurso da conversa sobre literatura e sobre mim também. Correu bem a viagem, vem de onde? É aqui de Bragança, mas vive cá. Vivo nos arredores do Porto, em Valongo, concretamente, depois de ter passado uns 23 anos em Aveiro, cidade da qual também gostei muito e de que agora tenho saudades, dos meus palheirinhos da Costa Nova, daquela brisa marítima, daquele sossego, da minha vida organizada em função do mar, que eu depois tive que adaptar à montanha. Eu fui do mar para a montanha. Mas estou a gostar. Grande diferença, não é? Mas também inspiradora, porque são inspirações diferentes, o mar e a montanha. Sim, até porque não foi propriamente a montanha que me obrigou, entre aspas, a fazer a mudança. Foi a família. Porque eu vivi durante muito tempo no Porto, onde trabalhei, sempre. Depois trabalhei em Aveiro, aposentei-me e regressei ao Porto, ao seio da família. E foi esse o principal motivo que me fez regressar ao Porto, ao aconchego dos meus. E como é que nasce a escrita? Porque alguém que vem de direito, de leis, depois de polícia judiciária, crime, e de repente a escrita como algo que quer, no fundo, que seja a sua vida. Sim, gostaria que fosse mais digamos, mais efetiva, mais profissional, mas não tem sido possível por razões que são alheias. Nasceu há muitos anos ou é recente? Ora bom, quem gosta de ler, provavelmente um dia também gostará de escrever, ou gostaria de escrever. Eu sempre gostei muito de ler e, digamos, tinha um certo jeito para escrever. Tinha alguns problemas nos ditados porque dava erros, não sei porquê. Nas cópias não dava, mas nos ditados dava erro. Mas, de qualquer modo, a minha concepção das coisas que escrevia era engraçada e era, inclusivamente, motivo de leitura da professora para os outros meninos, isto da minha tenra idade. Não pude escrever muito durante muito tempo, até que um dia surgiu a oportunidade, que foi precisamente nos blogs do JN, numa página que tinha dedicada aos leitores, e aí sim, aí comecei a escrever mais assiduamente, aliás, depois de ter passado pela página em papel. Em papel, com crónicas, e depois passei para a página eletrónica. Foi aí que eu comecei a escrever. Escreveu muito tempo no JN? Escrevi durante o tempo em que eles mantiveram essa parte informática para os leitores. Depois acabaram com isso e eu então recolhi muitas das minhas crónicas, e algumas fazem até parte deste livro, que é eu e os meus ilustres convidados. Exatamente, já estou a confundir. Não tenho muitos livros, mas já dá para confundir. É normal, mas houve aqui uma necessidade, no fundo, de deixar
o trabalho ligado à PJ, não é? Para escrever, era uma necessidade de escrever. Foi um tempo em que eu comecei-me a sentir infeliz no trabalho. Não estava a ser aquilo que me estava a dar prazer, que me dava prazer. O prazer tinha sido antes, houve uma altura, já mais para o fim, obviamente, em que há mudança de pessoas, mudança de mentalidades, mudança inclusivamente de métodos, e eu comecei-me a cansar, comecei a ficar infeliz. Mas, entretanto, eu agradeço imenso à PJ, gostei imenso de lá trabalhar, tenho montes de histórias, algumas em tópicos que gostaria um dia de escrever, não daquelas muito dramáticas, dos grandes crimes, porque isso, em boa verdade, nunca passou pela minha mão. Mas pela minha mão passaram grandes dramas, por exemplo, os desaparecidos. Que isso sim, realmente era um drama mais à minha escala, mais ao nível daquilo que eu fazia, muito embora isto na parte investigatória, porque eu também estive na parte administrativa. Estive em Aveiro, a chefiar o núcleo da PJ de Aveiro, e depois regressei ao Porto, fiquei lá com a casa, e depois tive que a vender para regressar definitivamente ao Porto, porque afinal eu acabei a minha vida profissional no Porto e não em Aveiro, nos últimos 5 anos da vida profissional, quando me comecei a cansar e disse: quero escrever, quero me divertir, quero ser feliz. Mas antes disso, participou numa coletânea da própria PJ, porque na PJ também se escreve. Sim, e bem, e bem. Aliás, os investigadores têm que escrever uma catarse. Boas declarações, têm que ser bons ouvintes, têm que passar para o papel aquilo que ouvem das testemunhas, dos inquiridos. Sim, é uma boa escola. E há muita gente na PJ a escrever muito bem. E eu, de facto, lembro bem, eu já quase nem me lembrava, mas participei com um pequeno conto, julgo que sobre a ponte de Dona Maria no Porto. Julgo que foi com esse conto. A ponte de Dona Maria. E sim, a PJ deu-me bastante inspiração. Isto está lá no fundo, mas um dia capaz de sair. É uma inspiração porque teve que ser uma inspiração porque estão aqui muitos livros e estes livros também têm bocadinhos, resquícios daquilo que foi o trabalho, a profissão na PJ. Tem. Sobretudo, lembro-me de um conto que se chama A Arca Frigorífica. Eu posso resumir a história. Eu já falei nos desaparecidos, que é uma área muitíssimo sensível que passa pela PJ. É terrível ter alguém desaparecido. E eu tive várias pessoas cujos familiares desaparecidos nunca apareceram. Foi como se a terra os estragasse. E então o drama dessas pessoas é dilacerante. Eu lembro-me, por exemplo, de uma mãe cujo filho desapareceu aos 26 anos. Aquela senhora passou o resto da vida dela, eu não sei se ela ainda vive, a ir às morgues do país, a ver se naqueles corpos abandonados eventualmente algum seria o do filho. Andava-nos sem um abrigo. Foi um drama terrível, foi das coisas que mais me marcou. Não só aquele do Rui Pedro, que se fala muito. Sim. Este, por exemplo, foi um dos que me marcou a mim e não foi tão falado, ou melhor, nunca foi falado, até porque a pessoa em questão era maior. E tudo problemas de amor. O facto de se viverem esses dramas, que são os dramas dos outros, acabam por também influenciar muito a vida de quem está deste lado, a ouvir, a tentar resolver, e sem muitas das vezes conseguir resolver, né? Acaba por ser muito bom poder colocar no papel, libertar, deixar ir, através da escrita. Exatamente.
e acabei por não falar no tal conto A Arca Frigorífica, que foi inspirado num fax. Ainda sou do tempo dos faxes. Comunicava o desaparecimento de um indivíduo que teria ido para a Alemanha, não se sabia dele, eventualmente estaria bem de vida, a senhora ficou em casa com o novo namorado e o que é certo é que houve uma altura em que houve necessidade de comunicar o desaparecimento. E esse papel chegou às minhas mãos. E eu, quando não tinha feedback, eu própria indagava, eu própria fazia a minha investigação. O que é que se passa com este caso? O que é que se passa com aquele? E contactava as autoridades da comarca, a GNR, a PSP, e alguns casos foram super dramáticos. No caso da Arca Frigorífica, passados 2 anos, descobriu-se que o senhor tinha sido morto e estava congelado na Arca Frigorífica. Eu não gosto muito de escrever estes contos, nem outros que por lá passaram. Por exemplo, eu trabalhei numa secção que era sobre violações. Isso é feio, eu não gosto, não me inspira. Eu gosto mais do humor, do sarcasmo. E aqui, neste conto, eu vi um bocadinho de sarcasmo. Eles conviverem, o amante e a senhora, com o marido ali ao lado. Eu coloquei algum sarcasmo na história, porque o resto dói. Pois, dói. E em 2008, coberto do pseudónimo Rafaela Plácido, apresentando inicialmente na Bienal de São Paulo, através de uma editora brasileira, publicou uma espécie de romance cujas personagens são 2 cães, cão domino, tendo como pano de fundo a cidade do Porto. Ou seja, em 2014 o livro foi reeditado com o verdadeiro nome, mas inicialmente ele foi de Rafaela Plácido. Esta Rafaela Plácido já acabou. Acabou. Agora existe só a Gabriela. Gabriela Sá. Encurtei o nome, Gabriela Sá. Que fábula é essa onde os cães nos contam o quê? Contam-nos sobre pessoas e também nos contam sobre eles próprios. Este livro começou pela observação direta de 2 cãezitos a brincar, brincadeiras pouco ortodoxas, digamos, e havia, mais uma vez, na PJ, um senhor um bocadinho para o xenófobo, e eu resolvi brincar com ele. Lá está, a minha via sarcástica, a minha via humorística, e comecei a brincar com ele. Vi os 2 cães e escrevi uma história. E mostrei-lhe, e ele desvalorizava completamente. Os animaizinhos podiam fazer 30 por uma linha, o ser humano não. O ser humano era a aberração, ter preferência por o mesmo sexo era uma aberração. Para aquele senhor, quase que essas pessoas não tinham direito à vida. E eu quis brincar com ele. Escrevia uma história, mostrava-lhe. No dia seguinte escrevia mais um bocadinho e mostrava-lhe. Ele achava muita graça e desvalorizava. Dizia que não, isso não é nada. O importante é os homens e as mulheres. E então, de repente, isto acabou. Escrevi 26 páginas, isto em 2001. E ficaram a dormir 8 anos no computador. Até que um dia abro o documento e começo a ler e ri-me estrondosamente comigo própria. O que significa que essa fábula, esse romance à volta dos animais é um livro que as pessoas podem aproveitar para se divertirem, para saírem da monotonia e pensarem. Para pensarem que nós somos um todo. Exatamente. E é engraçado, depois de escrever este livro, eu comecei a olhar para os animais de outra maneira. Isto aconteceu-me
Eu não fui habituada a ter animais, mas comecei a vê-los como gente, quase com personalidade jurídica, com direitos. Eu nunca fiz mal aos animais, mas não lhes achava piada, ok? Eles na vida deles, eu na minha. Mas a partir daqui comecei a vê-los de outra maneira. E de facto os animais deveriam ter também direitos, como têm os humanos, e uma legislação para eles, para que realmente as pessoas percebessem que nós somos mesmo um todo. Isso. E que nós também precisamos dos animais. Eles estão cá não é só para nós lhes darmos de comer, eles estão cá porque eles fazem falta no planeta. Nós temos necessidade de os ter. Somos um ecossistema. Somos um ecossistema. Esse livro, Condómino, é um romance, uma fábula à volta dos animais. Ainda existe? As pessoas podem ter esse livro? Sim, ainda tenho alguns exemplares. Como é que o podem fazer? Diretamente com a Gabriela? Sim, tenho a minha página do Facebook e eu terei todo o prazer em enviá-lo. Para quem quiser adquirir. Descobrir que condómino é este. Para que idades é que os jovens também podem ler? Sim, os jovens, a partir dos 16, podem ler. Antes não aconselho. Aliás, houve um amigo que me disse um dia que este livro, que daria uma belíssima desenhos animados para adultos. Estou muito curiosa em ler. Fernando Morgado diz Condómino excelente. Sim. Ou seja, já o leu e aconselha, certamente. Podemos ouvir um excertozinho, só para assim aguçar um bocadinho o apetite de quem nos ouve? Vamos lá ver. O que é que vamos ouvir? Uma parte. O que é que vamos ouvir? Eu terei possivelmente de fazer uma pequena introdução. Isto é um cãozinho todo bonito que foge de casa e inicia a sua vida no mundo a solo. E encontra um amigo da rua e é com ele que vai iniciar a sua vida na rua, com as vicissitudes da rua. E então, depois da primeira noite longe de casa, quando acordaram, o mundo parecia ter outra dimensão. É o que faz uma noite bem dormida. Apazigua o cansaço e projeta no futuro um facho de luz bastante risonho, apesar de, na véspera, tudo ter parecido excessivamente sombrio. Hoje, por exemplo, quer um, quer o outro, já não se contentavam com o candeeiro da porta, o velho mictório que nunca sentira no dorso um esfregão e um pedaço de detergente capaz de lhe remover os restos da urina do ferro oxidado por litros e litros de urina desde há séculos. O primeiro xixi do dia, com a esperança outra vez renascida, teria de ser feito numa nova retrete, sem odores velhos e rançosos que lhes fizesse lembrar o passado. Isso seria o pronúncio de uma vida doravante, um perfeito mar de rosas ou de amores perfeitos, conforme os jardins, onde, daí para a frente, tivessem de descarregar o xixi e o resto. Ou seja, temos aqui algo realmente que desperta a curiosidade para a comédia. Sim. E para estarmos naquela mesmo, nos rirmos um bocadinho. Sim. É uma boa ideia deixarmos aqui no ar, porque não, fazerem um mini-filme à volta desse livro. Vamos aí despertar aí os realizadores que estão a começar a carreira para pegarem no Condómino e colocá-lo num filme. Já foi pensado há muito tempo pelo meu médico endocrinologista. Aí está, fica lançado. E nós estamos aqui no Culturando, bem-vindos para quem só se ligam connosco. Agora estamos com a Gabriela Sá, que nos fala da sua literatura. Falamos agora de Condómino, mas mais livros vêm por aí. Até porque eu e os meus ilustres convidados, só o título já desperta curiosidade, nasceu em 2015. É resultante da reunião de vários trabalhos dispersos, entre eles contos e crónicas. Gabriela, que livro é esse? Eu e os meus ilustres convidados.
Curiosamente, eu aqui fui buscar a minha personagem, Rafaela Plácido, e fiz uma espécie de introdução aos contos. Os contos nascem, digamos, numa reunião de amigos de velhos tempos, em que todos pensam que vão, ao encontrar-se num jantar de Natal, que vão, enfim, ser jovens como antigamente, e depois constatam, na hora, que o tempo passou, a juventude perdeu-se e agora têm que viver com o que têm. E então eu utilizei a personagem Rafaela Plácido como a anfitriã do jantar de Natal, e esse livro tem essa introdução da Rafaela e depois tem como que um remate. É como se fosse uma ata de uma reunião de condomínio. E assim acaba o livro, com esse remate, esse laço. E tem contos que eu acho bastante engraçados. Por exemplo, um que é passado na outra dimensão. Há um senhor que morre, tem um AVC e de lá conta a sua história. Vê tudo para este lado e conta a sua história. Porque é que não foi ele que escolheu o AVC, foi o AVC que o escolheu para ele cuidar dos que ficaram de cá. Isto para quem acredita na transcendência. Pois, isto dá para mangas. Tem uma capa bastante interessante. Esta capa diz-nos algo, até porque temos aqui a cadeira, temos aqui o vestido, temos aqui o livro, os sapatos, o chapéu. Vestir personagens. Está muito interessante a capa e a curiosidade de despertar o que é que acontece. Esse livro vendeu muito bem. É um livro com vários contos, não é? Sim. E várias temáticas? De variadíssimas temáticas. Eu não sofro decididamente da monotonia. Eu às vezes até penso que terei aquilo que se chamam de bipolaridade, porque eu tão depressa, sei lá, estou a contar uma história dramática, como outra sentimental, outra mais irónica, outra mais sarcástica. Portanto, tem essa versatilidade. Eu às vezes até costumo dar um conselho às pessoas, seja um resumo de si próprio, que às vezes a dispersão tende a não ser bem entendida. Porque as pessoas não sabem quem é que nesse dia está ali à sua frente. Mas normalmente é a figura mais simpática, mais cordial, que vive comigo o dia-a-dia. Bem, nós temos aqui o Fernando Morgado, que também diz que eu e os meus ilustres convidados é um livro sarcástico e cheio de novelos da vida. Ora bem, novelos, não é? Está aí uma salsada de temáticas e de enredos e de acontecimentos. Esse livro, eu e os meus ilustres convidados, é uma espécie de contos que nos façam parar, refletir, como é que está a nossa vida, como é que estamos na sociedade, num todo. Não, eu fui escrevendo isso, como digo, ao longo do tempo. Os últimos 5 ou 6 contos é que escrevi especificamente para o livro. Lembro-me, por exemplo, foi a Arca Frigorífica, que foi específica, foi a Campainha, que também é um conto que eu acho muito engraçado. Também muito sobre o cunho da ironia. Por exemplo, há um conto que eu gosto muito, que é O Livro Desprezado, que fala da temática da literatura e mais da temática dos escritores que não têm grande visibilidade, como é o meu caso, e que não têm o mesmo direito a um bom escaparate, a uma boa divulgação, sabe-se lá porquê. Estas dinâmicas são o que são. Não estou aqui para criticar, estou aqui a constatar. Cá está, precisávamos também já de uma legislação para que todos pudéssemos ser iguais. Na realidade, nesta vertente da literatura, nós não somos todos iguais.
Pelo menos não somos tratados todos da mesma forma. Não, decididamente. E isso nota-se. Penso que nunca o seremos. Penso que nunca o seremos. E também é uma questão de sorte, penso eu. Também é uma questão de sorte. Há pessoas que... Pronto, o escrever bem é relativo. E os gostos também são todos relativos. As pessoas gostam... Eu, por acaso, acho piada essa temática do estranho fascínio da internet, que eu tive que reler o livro porque eu já não me lembrava como é que tinha casado a realidade com a ficção, no sentido estrito da palavra. E estou a lê-lo, e antes de fazer isso pensava assim: eu, se fosse hoje, não daria este título a este livro. Mas depois de o ler, acho que o título está bem feito, precisaria talvez de um subtítulo, e que seria, no caso, o rapaz que tem um dom. Portanto, já vemos que, além da internet, vai um bocadinho nos caminhos do esotérico. Há aqui também um fascínio pelo esotérico. Podemos ouvir só um excerto também do livro Eu e os meus ilustres convidados, para que lá em casa percebam um bocadinho qual é a temática. Qual é a temática? O que é que vamos ouvir? Por exemplo, é engraçado, estou a cair no mesmo entre vidas. Não, vamos, a mania das grandezas também. Esta mania das grandezas é um conto muito, muito engraçado, que eu também acho grande piada, que é um indivíduo que participa, de algum modo, na burla de Alves dos Reis, naquelas notas. E em casa dele aparece um baú com essas notas. E, portanto, eu escrevi um conto sobre isso, mas não é Estes este livros estão super atuais. Estão super atuais. Estão atuais. Meu Deus, nós ligamos a televisão e essas temáticas estão todas a aparecer. Ir aqui ao índice a ver... E escolher um dos contos que desperta interesse. Enquanto a Gabriela aproveita para escolher o conto que vai ler, eu também aproveito para vos dizer que, se quiser vir aqui ao Culturando, é muito simples, basta enviar um e-mail para culturando2015@gmail.com, agenda a sua entrevista, vem falar dos seus livros, da arte, da pintura, tudo o que seja cultura. O Culturando recebe toda a gente. Gabriela, está escolhido? Pode ser... Ah, meu Deus, são tantos que eu gosto. Que é difícil de escolher. Um qualquer. O livro desprezado. Vamos lá ver. O livro desprezado, que é... Ok, isso. E o que é este livro desprezado? É um livro cuja autora vai procurá-lo às livrarias e não o encontra. E ela fica possessa. E então é o próprio livro que se escreve e que diz da sua desgraça de não ser um menino bem. É por isso que eu digo, isto é a minha temática é tão diversificada. Se esperam de mim que eu tenha uma linha constante, eu não a tenho. Porque eu sou assim, não quer dizer que eu seja inconstante nos meus afetos, nos meus amores, mas aqui sou. E se calhar também é uma das razões porque eu não sou capaz de ler um autor seguido, nem sou capaz de ouvir um CD seguido. Gosto de variar um bocadinho. Então, o livro desprezado, eu vou só ler, é um conto bastante grande, eu vou só ler o início. Estes gajos estão-se nas tintas para o meu livro, pensou a minha autora quando hoje perguntou por mim. Antes tinha-me procurado no escaparate, depois de ler as indicações da pesquisa mais do que uma vez. Sim, era ali o meu lugar, mas eu não estava lá. E ela pensou tratar-se de um engano de logística que me mandara erroneamente para uma prateleira ao lado. Mas não. Eu estava mesmo enterrado na vala comum da arrecadação, no escuro e sem respirar, sufocado com o pó dos meses e com uma espécie de icterícia por nunca ter visto a luz do dia. Enterraram-me aqui,
literalmente vivo e literalmente enterrado. E ficamos só por este bocadinho do livro que não É o que aparece. acontece a muitos livros. E é o que acontece a muitos livros editados e tantos escritores que fazem a apresentação dos seus livros, depois eles ficam enterrados. E muitos livros bons. E muitos livros bons. E eles ficam literalmente enterrados. E nunca mais ouvimos falar deles. Aliás, livros fascinantes. Esquecidos. Mas este livro teve sorte, porque foi roubado, furtado, digamos, mais corretamente, por um estudante amante de livros. E então ele rejubilou, porque foi desenterrado do sítio onde ninguém queria saber dele. Por isso é que fica a sugestão de vez em quando, porque não tem um livro que já leu, já não precisa dele, porque não deixá-lo por aí. Quem sabe ele não vai ser resgatado. Já fiz. Ele vai ser resgatado por alguém apaixonado por livros. Já fiz. Esse, por exemplo, o estranho fascínio da internet, já o fiz. Nunca tive feedback, não sei o que é que aconteceu. É uma pena não deixarem o feedback do que aconteceu ao livro. Pois, não darem, mas eu deixei as coordenadas para isso. Não o fizeram, lá saberão porquê, ou não leram, ou ainda não tiveram tempo, ou foi mais um objeto perdido que encontraram por acaso e ninguém, ou não foi a pessoa certa que o encontrou. Também é isso. Há que tentar novamente. E antes de irmos para o estranho fascínio da internet, que eu estou curiosa por saber o que é um bocadinho do mistério que está dentro dele, ou nós estejamos nós na era digital, o estranho esfaqueador da régua foi um projeto muito engraçado. Sim, super, mesmo muito engraçado. Muito divertido. Porque fui eu que dei o pontapé de saída para esse livro, com uma crónica, num site que ainda existe, é bastante lido e hoje o site é quase meu, no sentido que sou eu quem mais escreve lá. Ultimamente nem tanto. E ultimamente eu ando mais virada para a poesia. Nunca lhe dediquei tempo. Pensava que não tinha nada para meter dentro de poesia, dentro da poesia, e de repente surpreendi-me. Ou foi a dinâmica do mundo que me ajudou, não sei o que é que se passou comigo, que eu agora gosto de poesia. E até, de certa forma, prefiro ler um livro de poesia do que propriamente a narrativa. Se calhar estou a gostar mais das coisas mais breves. Eu, durante muito tempo, tive que, por dever profissional, ler todos os jornais e fazer resumos de notícias para os jornais, quando trabalhava na PJ, mais uma vez a PJ. A PJ foi uma inspiração, é o mote para esta escrita toda. Porque, a PJ, porque o facto de serem contos, há aqui muita imaginação e muita ficção, mas que no fundo está lá o bichinho atrás, aquela inspiração vem também de tudo que a Gabriela viveu ao longo destes anos todos. É verdade. Não foi o caso, porque esse livro entrou-me literalmente pela internet. Na internet conheço assim imensas pessoas, não é? E então esse livro começou sem história e depois, à medida que esse livro tem... A personagem existe mesmo. É um rapaz que tem um dom e existe mesmo. E eu parti para o livro. Eu comecei a escrever livros sem ter história. E à medida que conhecia a pessoa, é que fui tendo a história. Ou seja, o estranho fascínio da internet, que é o livro que surge agora em 2021, é um livro recente, não é? É uma história que vai despertar muito o interesse das pessoas porque ele é vivido via internet. Sim, uma boa parte vem pela internet, a história vem pela internet, e daí eu achar, depois de o ler, que o título está bem aplicado. Precisaria talvez de um subtítulo, que seria, como já disse há pouco, o rapaz que
que tem um dom, ou que tinha um dom, não sei como é que funcionaria melhor. E aqui dentro temos uma parte, eu diria uma parte terrena e uma parte do além, não é? Digamos que sim, seja o além o que isso for. Eu às vezes pergunto-me o que é que um cientista... Mas que é fascinante, é por isso, o título até está muito bem aplicado, porque há aqui um fascínio de algo que foge um bocadinho àquilo que à nossa realidade, não é? Mas eu às vezes penso, não sei se fantasiosamente, que a internet, que o além será um bocadinho como a internet. No fundo, o além aqui é estar via internet. Nós podemos estar em qualquer sítio, não é? Exatamente. Qualquer lugar. Às vezes, fazendo essas analogias ou comparações, sei lá, hiperbólicas, para mim, às vezes, a internet é como o além. Nós estamos a falar com uma pessoa, não a vemos, ela existe, é como Deus. Teoricamente Deus existe. E nós não o vemos. E nós não o vemos. Eu faço um bocado às vezes essas comparações exageradas. Porque quem lê a contracapa e diz que o estranho fascínio da internet conta a história de Elizabeth, uma inglesa solteira de meia idade, e Afonso, um jovem espanhol de 28 anos. São os personagens com espírito de velho, e este pormenor aqui, 28 anos com espírito de velho, ele quer relacionar-se certamente com pessoas mais velhas. Não se quer relacionar com as pessoas novas. Ele quer encontrar o amor, ele gosta da sabedoria. E a atração por mulheres mais velhas fascina-o, que se conheceram num sítio da internet que permitia vislumbrar alguns pedaços do outro mundo. E este outro mundo, não é? Qual é este outro mundo? É o além, é aquele que é, digamos, decorado a casas assombradas, a fantasmas, a magia e feitiçaria, coisas do género, ok? E este enredo... E essas coisas existem na internet. Este enredo sai daqui, de Portugal, vai viajar, não é? Anda por aí. Sim. Sim, como, digamos, a personagem existe, é real, eu não a quis expor no meio dela. Né? E então desloquei a história do ambiente onde ela realmente aconteceu e pula em Barcelona, que era efetivamente onde ele trabalhava. Portanto, aí está uma inversão dos lugares. Mas a história, embora tenha muito de ficção, que eu não pus só a realidade, pus muito de ficção também. Para além de ser uma história que se passa via internet, ou seja, eles comunicam-se a esta distância, não é? Acabam por se conhecer. Efetivamente. Aliás, eu quase que esperei que, ou melhor, eu esperei mesmo pelo desfecho da personagem na vida real para dar um desfecho ao livro, porque o livro teve uma dilação de escrita bastante razoável, 5 ou 6 anos. Portanto, eu esperei esse tempo. Até que... Por acaso gosto muito da forma como termina aqui a contracapa, que diz que os sinais, as supostas mensagens do além, os sonhos e uma dose de mediunidade do piloto é que vão determinar o destino dos 3 personagens, ou seja, não é só a Elizabeth e o Afonso, mas existe aqui um terceiro elemento. A namorada. A namorada do Afonso. Este trio... É que eu aí fui matreira. Eu pensei assim. Isto mete aqui 3 pessoas, quer dizer, vamos lá ver o que é que anda por aqui. As pessoas às vezes até ficam um bocadinho desiludidas, porque eu engano-as, levo-as a pensar que vai haver aí uma determinada história e a história é completamente outra. Mas eu faço isso propositadamente. Digamos, é aquele tipo de livros que nós estamos a ler. E achamos que vai terminar assim, estamos mesmo à espera que seja assim. E não é nada daquilo. E não é nada disso. Mas também não perde o interesse.
também acaba por não perder o O facto interesse. de ele falar um bocadinho desta vertente do além, há aqui também registros que se vão buscar um bocadinho à Bíblia. Eh, Nós temos aqui personagens bíblicos. Falamos é engraçado, dizem que os escritores têm, e os poetas sobretudo, têm um certo número de palavras recorrentes. E eu, depois de ler esse livro, esse também não seria difícil. Mas, por exemplo, aqui há alguns contos. Para mim, a alma anda sempre um bocado na berlinda, digamos assim. Eu gosto da alma, eu gosto de pensar o ser humano, sei lá, com aquele halo que eu não sei o que é, ninguém sabe, aquela luz, aquele ser, aquela entidade metafísica. E então a alma é bastante recorrente nos meus livros. Eu acho que as coisas têm todas alma. E se nós não as tratarmos bem, elas podem-se revoltar e às vezes causam realmente dissabores e grandes perdas nas pessoas. Eu penso isso. Eu tenho um episódio que não o vou contar, mas posso dizer que uma grande desgraça numa família nasceu porque as coisas não foram tratadas como devia ser, não foram entregues ao dono em devido tempo. E às vezes uma coisinha desencadeia uma catástrofe terrível. Portanto, a alma, para mim, é uma palavra recorrente na minha escrita. E então, eu gosto de imaginar, por exemplo, o Afonso, o rapaz que tem um dom, como uma antena, sei lá, de Franklin, como um para-raios, que receba as mensagens. E faço analogias, gosto de as fazer, porque é que não há de existir o além e porque não há de ser como na rádio, em que nós estamos aqui e o ouvinte está na América, noutro país, a ouvir-nos. Por que não fazer esta similitude das coisas? Divirto-me a fazer Essas mensagens do além poderão ser também reflexões para o leitor em relação aos perigos também que a internet tem? Também tem. Então, quando se deixa queimar o frango no forno, por exemplo, nos esquecemos de alguma coisa e voltamos para trás porque não sei se fechei porque estava nas mensagens ou não é? Quando as crianças conhecem quem não devem, quando as mulheres conhecem também quem não devem e às vezes são altamente lesadas nos seus bens em troca de um amor. Isso é o dia-a-dia da PJ, na vertente cibernética. Quantas e quantas pessoas. Também há esses conceitos aqui, estas reflexões. E mais uma vez o Fernando Morgado, porque leu os livros e diz que O Estranho Fascínio da Internet é um livro fantástico, com uma qualidade narrativa e uma imaginação só possível de grandes escritores. Um livro que merece montra. Adoro a escrita da Gabriela, que tem um comentário que realmente muito obrigada. Dá ânimo para se continuar a escrever. Sim. E é por isso que existem muitos projetos na gaveta. E vindo de quem vem, que ele é um escritor belíssimo, é de um rendilhado belíssimo. Eu adoro ler o Fernando Morgado, é dos tais também, merecia uma visibilidade maior. Nós temos muitos bons escritores por aí que precisavam mesmo de uma montra para que as pessoas leiam mais e leiam com qualidade. E não leiam sempre as mesmas coisas, os mesmos livros, os mesmos autores. Há que desmistificar um bocadinho isto e dar realmente o devido palco a tantos escritores que temos aqui esquecidos,
ninguém conhece, ninguém... É por isso que este programa também existe, para que as pessoas percebam que não são só os famosos que são bons. Nós temos muitos bons escritores aqui nas nossas redondezas. Podemos ouvir um excerto também do estranho fascínio da internet, que também está a suscitar curiosidade, não é, em quem nos ouve, e eu própria estou curiosa em ler esse livro que já o tenho, e agradeço imenso. O que é que vamos ouvir? Vamos ouvir, meu Deus, eu sublinhei tantas coisas que nem sei. Eu gostei de o reler, até porque eu li com o distanciamento de 4 ou 5 anos depois que o publiquei, e consigo ser crítica dele. O aspecto gráfico deixa muito a desejar, efetivamente, e, meu Deus, eu o que é que vamos ouvir? E agora podemos ouvir qualquer coisa. Isto é como digo, é o ocorrer da vida. É o ocorrer da vida. Pronto, o Afonso é um rapaz perdido de amores por uma rapariga que o deixou. Está em colapso, aquele amor, mas ele ainda tem esperanças. E então, a confidente dele é a Elizabeth, que é uma inglesa que mora em Barcelona, e que se conheceram na net, como já aqui foi referido. E então o rapaz sente-se a morrer. E ela diz-lhe: nunca foi caso para morrer. Felizmente morre-se pouco de amor. Sofre-se por amor, mas infelizmente morre-se mais de violência doméstica, sobretudo entre marido e mulher, sendo estas que constituem o maior número de vítimas todos os anos. Apesar de eu conhecer um caso em que uma rapariga morreu de amor. A sério, a sério. Mas tu não seguirás as pelgadas da jovem, acredita. Pareces frágil, mas equilibras muito bem o teu lado emocional com o racional. Se um deles tiver de prevalecer, provavelmente será a razão a levar a melhor. O que às vezes não é bom. Um bocadinho de coração a ditar as decisões torna-nos mais humanos, apesar de, em certos momentos, também ser uma desgraça. Olha, nem sei o que te diga. Se nem o homem dos santinhos do subúrbio tranquilizou, como poderei o fazê-lo? Não te preocupes com isso. Não me deste nada que eu não tenho pedido. Fui eu que solicitei o contacto. Além de tudo, a ida lá é capaz de me ter feito bem. Algum benefício há de trazer-te. Não só ele, como também muitas outras situações que, a partir de agora, passarás a encarar de outra maneira. Vais deixar de ser criança para te tornares verdadeiramente um homem. Tu és ainda, na verdade, um menino. Pois sou, disse Afonso, entre uma anuência sincera e uma constatação dolorosa. Não imaginas o que isto me está a fazer crescer. Tens-me ajudado tanto, Elizabeth. Estou-te muito grato por tudo. Portanto, esta é uma relação quase de mãe e filho. Fantástico, e é assim que estamos no Culturando com Gabriela Sá, que nos acabou de ler um excerto deste livro, O Estranho Fascínio da Internet, um livro que está recheado de capítulos que podem despertar muito, muito a sua curiosidade. Gabriela, como é que podemos ter esse livro? Da mesma forma, esta editora, eu meti-me numa grande aventura que não levou a lado nenhum, mas não custa tentar, e eu tentei. Aliás, eu tento sempre, sou persistente, sou resiliente, como se diz agora. E este livro podem adquiri-lo da mesma forma, através do meu Facebook, e eu darei as coordenadas para o fazer chegar aos interessados. Tem aqui uma viagem também que eu acho muito interessante, uma viagem de Afonso a Santiago de Compostela. Queres ler?
Gostava de encontrar. Então procura, enquanto procuras, eu aproveito para dizer um pouco mais sobre Gabriela Sá, que tem colaborado com prosa diversa em várias coletâneas de literatura. Tem ainda uma participação regular no site de contos, crónicas e poesias escritartes.com. Publicou ainda 2 contos, Elisa da Estrada e Liberdade, Meu Amor, na coletânea Douro, Território de Palavras, da Academia de Letras de Trás-os-Montes, de 2023-2024. Nos últimos tempos tenho escrito para a gaveta, mas bastante, de onde saíram oportunamente 4 romances: O Rapaz do Isqueiro Assassino, O Cheiro de Século, O Prémio, As Novelas, Bonita e O Enjeitado. Ou seja, muita curiosidade fica no ar, porque Gabriela promete muita literatura nos próximos tempos. Gabriela, muito trabalho feito, isto promete realmente ser uma maratona de livros no futuro. E eu não fiz o trabalho de casa porque não sei onde está a tal viagem, que é muito interessante. Não tem problema, não. A tal viagem a Santiago de Compostela, porque este rapaz com um dom quer saber de facto quem ele é. Porque não há ninguém como eu, não há ninguém que veja as coisas que ele vê, que sinta aquilo que ele sente. Mas pronto, fica a curiosidade para quem quiser adquirir o livro, procurar logo esse conto e começar por aí, porque esse livro tem essa curiosidade. Nós podemos lê-lo em qualquer sítio, não temos que lê-lo sempre direitinho, de fio a pavio. Não, este convém lê-lo. Este convém lê-lo de fio a pavio, porque de facto é um romance, é mesmo um Tem uma romance, sequência. Tem uma sequência. Este é que não. Este também é um romance. Este realmente convém lê-lo sempre seguidinho para que se perceba bem. Vamos agora, estes últimos minutos, aproveitar também para falar aqui de uma outra curiosidade, até porque nós temos aqui esta bolsa muito bonita, porque a Gabriela, para além, já me faltam as palavras, para além de escrever, também agora tem este hobby do crochê. Não tenho muito, é quando me apetece. Às vezes apetece e depois cansa muito a vista. O crochê cansa bastante a vista. Mas quando eu quero relaxar... Vou colocar aqui só para verem lá em casa. Quando eu quero relaxar de alguma maneira e evadir-me um bocadinho da escrita, faço essas coisas e faço costura e divirto-me. E quem quiser ter assim um crochê destes, pode que ter. Eu faça. Claro. Mas para além deste tipo de crochê e estas bolsas, ainda existem outras... Agora existe a costura, também é como hobby, a costura criativa. As bolsinhas para os livros. Sim, efetivamente, é esta que foi a primeira. E que as bolsinhas para os livros também é muito interessante, deixa-me mostrar lá para casa, que eu fiquei até muito curiosa, porque acho fantástico para proteger os livros, não é? Coloca-se aqui o livro dentro. E para esconder o título e para esconder o título, porque essa é uma curiosidade importante, não é? Não vai a gente estar a ler ali um título muito chocante para algumas pessoas que vão no autocarro. Então a gente assim, ninguém sabe que estamos a ler. É curiosidade. Muito interessante mesmo. Projetos futuros? Projetos futuros, vai sair para o ano Brincando com Essa, que a minha personagem é Essa de Queiroz, e tem como subtítulo O Cheiro do Século, porque Essa de Queiroz, no século XX, até onde eu trouxe, tudo lhe cheira mal. O século cheira mal. Há fábricas, há adubos, há químicos, há não sei o quê. E então tudo lhe cheira mal. Por isso é que ele começou por ter o nome O Cheiro do Século e depois pus Brincando com Essa, que era para as pessoas saberem o que é que... quem era a personagem que está a conhecer a história dos séculos XX e XXI. Esse vai ser o próximo livro que vai sair em maio. Em maio.
em maio. É só estarmos atentos. Bem, estamos na reta final, resta-me agradecer, Gabriela, este bocadinho aqui. Espero que tenhas um poema para nós fecharmos o programa, como é habitual, com um poema, porque a poesia também já existe aí na veia. Muito sucesso. Muito obrigada. O Culturando está aberto para divulgar os próximos livros, é só marcarmos e virmos cá. E eu lá para casa vou-me despedir, vou desejar-vos também a todos vocês que nos vão acompanhando aqui todas as terças-feiras das 20 às 21, aquele grande abraço e sejam sobretudo felizes. Se quiserem estar aqui, culturando2015@gmail.com, e vamos fechar este programa com poesia na voz de Gabriela. Gabriela. O puto, 16 anos, percentil correto, delgado, vai ser suficientemente alto e pode até ser jogador de futebol ou fazer qualquer outra coisa. Mas, no meio do que faz e pode ainda vir a fazer um dia, hoje, o puto dança. Dança com a avó que o ensinou a dançar, enquanto o ensinava talvez a falar. Dança com as mulheres velhas da aldeia, porque só elas têm, como antigamente, música na alma e juventude na lembrança. E como a juventude bela, a ter asas nos pés, borboletas no coração, viver entre o que é e a ilusão, a ter matrioscas dentro, do tamanho de cada fantasia, a querer ser como o puto, e como o puto ter ainda asas nos pés e sonhos no coração. O puto dança, repete o compasso, respeita o compasso, num abraço de proa, ali ao convés, mãos unidas, ele ao leme de uma pequena fantasia, a que ele e ela se entregam corpo a corpo. E o puto rodopia, pés sincronizados, corpo maleável, conduzindo a velha bailarina que desliza como se tivesse, meu Deus, fugiu-me, como se tivesse, já apanhei outra vez. E o puto, conduzindo a velha bailarina como se vivesse ainda um sonho de menina por realizar, e o puto dança em posse de cavalheiro, atravessa a pista e quando a dança termina, leva a dama ao lugar e agradece, e por ali, naquele sítio, o baile como antigamente tem futuro, se outros putos seguirem o exemplo do Francisco e em vez de usarem o telemóvel desesperadamente, nos bailes, dançarem, 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 de mãos livres, como os jovens dançavam antigamente. Parabéns, Francisco. Fantástico. Obrigada, Gabriela. Até à próxima. Muito obrigada. Agradeço.